O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas pelo meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoados os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoados, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em outro momento, Jesus nos lembra, e eu falei domingo passado ainda disso, amai, aos antigos foi dito, amai vossos inimigos, odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Esta máxima, esta ordem, este mandado de Jesus precisa estar na nossa cabeça para entender o Evangelho de hoje. Tanto assim que a igreja colocou um semana passada e outro logo na semana seguinte. Então, quando aqui no fim do texto diz: aqui perdoados os pecados, eles serão perdoados, aqui não perdoados, não serão perdoados, isso precisa ser entendido dentro deste contexto. Então não é eu tenho o poder de dizer se a senhora vai estar perdoada ou não, e eu decido que a senhora não vai ser perdoada. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus. O mandado é: amai vossos inimigos. Ou seja, se por algum motivo a senhora fez alguma coisa que a tornou minha inimiga, inimiga da sua vizinha, inimiga da cidade de quem, eu tenho que amá-la. Este é o ponto. O pecador precisa ser amado. Então a convocação do domingo de hoje relembra isto e reforça isto. Porque tem casos, se o Senhor não perdoar, ninguém mais é capaz de perdoar. Então, este é a sua responsabilidade máxima, a perdoar.
você não conseguir perdoar, porque se daquele motivo, a coisa não se resolve. É isso, então não é uma escolha. O mandato é perdoar. E o alerta é: tome cuidado quando você não consegue perdoar. Porque aqui a coisa continua ruim. Então, quando eu, como padre, lá no confessionário, digo para alguém: eu não te posso perdoar, quem sai mal da história? O padre e não o penitente. Porque ele não foi capaz de, em nome de Deus, perdoar. E não você que está lá se confessando. Quem tem que repensar, quem tem que crescer no perdão, quem tem que achar a saída para que a paz se estabeleça, é esse padre, ou é esta igreja, que em determinadas situações não consegue perdoar. O mandato é amar, sempre, sempre, sempre amar. E amar e perdoar são sinônimos. Porque amar é se entregar. Perdoar é o que? Se entregar. Perdoar. São sinônimos. Então, cada vez, quando a hierarquia da igreja diz: eu não consigo te perdoar, ela está dizendo: eu não consigo te amar. E daí? Como fica o mandamento maior de Jesus? Estão percebendo o que eu lhes quero mostrar? E a hierarquia é apenas uma parte da igreja. Você é igreja. Então, cada vez que você diz: eu não consigo te perdoar, você não é sinal de Cristo na terra. Ou seja, você não está numa atitude cristã. Mas existem situações, situações que é muito difícil de perdoar. E deve ter gente aqui que não consegue perdoar. E esse não conseguir perdoar nasce da onde? De uma mágoa. Você me magoou e por isso essa mágoa é mais forte dentro de mim do que eu me entregar a você. E essa mágoa faz com que eu não consiga enxergar. Isto muito pouco a gente se percebe. A mágoa nos cega. Então, quando eu estou magoado, eu não consigo enxergar o outro na sua essência. Eu, na minha mágoa, estabeleço preconceitos. Todo magoado é preconceituoso naquele momento, nesta questão. Porque ele é incapaz de enxergar a verdade na sua complexidade.
Primeira coisa que o magoado não faz, não consegue, não é por maldade, ele não consegue. O magoado não consegue ouvir e entender o lado do outro. Na mágoa, eu me coloco no centro dos meus sentimentos e não consigo me virar e enxergar a situação a partir do outro. Por que fulano fez isso comigo? Para me ferir, para... Não, eu estou no centro, porque ele fez isso contra mim. Eu não consigo enxergar que ele fez isso não contra mim. Ninguém faz nada contra ninguém. Mas ele fez isso contra ele mesmo. Porque por algum motivo, eu, que sou espelho dele, ele enxergou uma coisa dentro de mim que nada mais é do que uma projeção dele, e diante disto, ele reagiu como ele reagiu. Ele teve uma necessidade não resolvida e resolveu do jeito dele. Ele não está aí querendo me fazer mal. Ele, na verdade, não consegue resolver as angústias, as necessidades, os distúrbios dele. Então, de quem é o problema? Meu ou dele? Dele, não é meu. A partir do momento que eu consigo enxergar isso, eu não terei mais mágoa, porque eu coloquei ele no centro. O problema daquilo que ele fez é um problema dele, não meu. Então vamos lá, vamos apoiar ele para que ele possa superar o problema dele, não meu. E assim se faz o perdão. Não é esquecer fatos. Os fatos existem. Mas ir a fundo, onde está a razão por que este fato explodiu? E aí a gente tem que ir a fundo, não pode ficar na superficialidade. Vou tomar um tema mundial deste momento. Guerra entre Ucrânia e Rússia. Se eu pergunto aqui aos senhores, 99% vai me dizer: coitados dos ucranianos, estes malvados russos. Não? É ou não é? E realmente são os ucranianos que estão nesse momento sofrendo. É lá que estão os deportados, os refugiados, e eu sei que é isso porque eu nasci num campo de refugiados. Os primeiros 3 anos da minha vida vivi num campo de refugiados e eu sei o horror que é isso. Ninguém precisa me ensinar isso. Mas ele precisa ir mais fundo. Lá estão se resolvendo problemas enormes, econômicos. Lá o mundo inteiro está conseguindo desovar as suas armas obsoletas.
Porque já estamos numa nova geração e não sabemos mais o que fazer com aquela velharia toda. Então vamos fazer uma guerra para despovar tudo isto e daí para frente ter armas mais modernas. E por sinal, 10 anos atrás estávamos em crise, em 2008 na verdade, estávamos em crise, precisávamos ganhar dinheiro para que a economia continue. Como se ganha dinheiro? Acelerando a indústria. Qual é a indústria maior? A militar. Ora, quando a gente não fica na superficialidade, a gente para de julgar. E a gente enxerga que, de repente, tanto a Rússia como a Ucrânia são vítimas. De quê? Dos Estados Unidos? Não. De todos nós. Porque todos nós queremos uma economia em crescimento, ou não? O mundo está feito em cima do crescimento econômico. E ai, se alguma dessas enormes economias acabar não dando certo, todo o seu dinheirinho no banco vai embora. Eu estou dando esse exemplo maior porque a mesma coisa acontece entre você e seu marido, entre você e seus filhos, entre nós. Sempre é o mesmo princípio. Se eu olho a fundo, eu percebo que esta situação dramática faz-nos sobreviver. E aí, o perdão é a única saída. Porque só a partir do perdão que eu vou ter capacidade e calma para caminhar por novos caminhos. Então, se enquanto você com seu inimigo não consegue perdoar, não exige que o mundo consiga perdoar. Querido Deus Pai, igreja com os meios do céu, conservai a graça que lhes destes, para que cresçamos todos do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Nossa sua face se compadeça de vós. Amém. Volva o seu rosto para vós, vos dê a paz. Amém. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito de Deus nos dê a paciência nessa caminhada, para que em algum momento, nem que seja no fim da nossa vida, nem que seja depois de 100, 200, 300 anos, realmente, sempre o perdão seja a resposta às dificuldades. E de paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Espírito Santo.